Viva! Vamos falar hoje do Jaguar XJ220, o supercarro que desafiou e desiludiu o mundo. Era suposto ser a coroa de glória da Jaguar, um supercarro com motor V12, tração integral e capaz de mais de 350 km/h. Mas a realidade foi um bocadinho diferente e vamos descobrir porquê. No que diz respeito ao Jaguar XJ220, tudo começou nos anos 80, quando um pequeno grupo de engenheiros da Jaguar começou a trabalhar às escondidas. Inspirados pelos lendários Jaguar Tipo C e Tipo D, que foram vencedores nas 24 horas de Le Mans em 5 ocasiões diferentes, eles queriam criar um novo ícone da marca. O plano era bastante interessante e original. Usar um motor V12 de 48 válvulas, ter tração integral para garantir uma grande estabilidade a velocidades altíssimas. O objetivo era que o automóvel atingisse 220 milhas por hora, o que equivale a 352 km/h. Era daí que vinha o nome 220 no XJ220. Em 1988, um concept car foi revelado no Salão de Birmingham e o público ficou completamente entusiasmado com esta nova visão futurista de um Jaguar que poderia tornar-se o automóvel mais rápido do mundo. Foram feitos 1500 depósitos só no primeiro dia de encomendas e as primeiras entregas estavam prometidas para 1992. Só que quando finalmente chegou ao mercado, o XJ220 era bastante diferente daquilo que tinha sido prometido. Para começar, o motor V12 foi substituído por um V6 biturbo e, apesar de mais potente, não tinha a alma de um Jaguar clássico. A tração integral também foi abandonada, ficou apenas com tração traseira e a crise económica dos anos 90 acabou por fazer muitos clientes voltarem atrás nas suas reservas. Ainda assim, em 1992, o XJ220 bateu um recorde de velocidade. Foi cronometrado a 347,4 km/h no circuito de Nardo, em Itália, mas mesmo aqui houve alguma controvérsia, porque foram retirados os catalisadores, que permitiram obter mais 50 cavalos de potência, aumentaram também o limite das rotações de 7.400 para 7.900 rotações por minuto. E, portanto, este automóvel era um bocadinho diferente do veículo que era entregue aos clientes. E, portanto, dizer que tinha sido um recorde feito por um automóvel de produção não ficou completamente claro. A produção terminou muito rapidamente e em 1994 acabou-se. Não havia mais produção do Jaguar XJ220 e sobraram apenas 275 unidades. Hoje, em relação a isso e também à sua história controversa, mas ao mesmo tempo que reflete a situação um pouco caótica da indústria britânica, o XJ220 é um símbolo de ambição, com um bocadinho de desilusão à mistura, mas ao mesmo tempo isso acabou por fazer com que ele se tornasse um objeto e um veículo lendário com um estatuto próprio. É na prática um supercarro inglês que também teve o seu momento de glória quando foi considerado o automóvel de produção mais rápido do mundo, e o facto de ser tão raro acaba por fazer com que cada vez que vemos um, mesmo parado, é um acontecimento especial. E agora está na altura de passar para o volante e experimentar as emoções deste supercarro inglês, que poderá não ter sido tão espetacular e tão lendário quanto inicialmente era previsto, mas ainda assim deixou a sua marca na história. A ergonomia deste Jaguar XJ220 não é fantástica. Eu acho que eles tiveram que pôr este teto aqui em vidro mais prolongado para permitirem que os condutores um bocadinho mais altos pudessem ter espaço aqui dentro. Dá a ideia que eles desenharam o concept car e depois começaram a fazer concessões e a pensar que teriam que ter pessoas aqui dentro.
Não é a primeira vez que isso acontece na história da Jaguar. Aqui parece que aconteceu uma coisa semelhante e que, aliás, também se nota no compartimento do motor. A baía do motor é enorme, estava preparada para levar um motor V12 bastante mais comprido e acabou por levar este muito mais compacto, este V6, que aliás é um motor desenvolvido para o metro de grupo B, o metro de rallies. Aqui nesta versão tem 3,5 litros de capacidade, 2 turbos e 550 cavalos, que naturalmente é uma potência muito respeitável nesta altura, no início dos anos 90. A caixa tem relações muito longas. Este automóvel é um automóvel de velocidade pura, de velocidade máxima, mas mesmo assim acaba por ter acelerações muito francas. O motor é bastante potente e o conjunto é bastante leve. Falamos de 1450 kg, mais coisa menos coisa, o que é bastante leve para um automóvel destas dimensões e desta performance. E é bastante potente, mas também é bastante estável. Os travões são bons, são potentes e este é realmente um automóvel muito rápido, mas nestas estradinhas de montanha é raro termos que sair da segunda velocidade, porque as relações são tão longas. Eu penso que esta segunda velocidade deve ser capaz de dar 100 km/h, talvez até um bocadinho mais. Tem este pormenor engraçado ter aqui os manómetros na porta. Há manómetros por todo o lado, são 6 aqui e aqui são mais 4. É um cockpit bastante completo em termos de informação. Nestes percursos mais sinuosos não são a praia do XJ220, é um automóvel claramente desenhado para estradas longas, retas, mas a verdade é que não se sai mal, é só uma questão de tamanho. Mas resumindo, é uma experiência de condução interessante e ficamos com uma ideia do que é a visão de um supercarro britânico no final dos anos 80, no princípio dos anos 90, e percebemos que não esteve muito longe da grandeza e ao mesmo tempo continua a ser um ícone interessante e um colecionável bastante desejado. O Jaguar XJ220 pode não ter alcançado a grandeza que aquele pequeno grupo rebelde de engenheiros pretendia. No entanto, não há dúvida que marcou um período da história em que muitos supercarros de vários países diferentes e revelando personalidades diferentes das suas equipas técnicas degladiavam-se para conseguirem ser os mais rápidos, os mais competentes, os mais deslumbrantes. E o XJ220 cumpriu bem a sua função, representou bem a indústria britânica e, na verdade, olhando para ele, quem é que não gostaria de conduzir um automóvel destes? Eu realmente estou bastante satisfeito por ter tido essa oportunidade de conduzir este exemplar, que se encontra na coleção do Museu do Caramulo, e espero que também tenham gostado. E se de facto gostaram deste vídeo, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e pôr um like, é sempre bom para nós. Obrigado e até breve.